A melhor definição sobre fé na Bíblia, sabemos que está em Hebreus capítulo 11, onde nos define o que é fé. Mas a fé testada é aquela vivida por nós no dia a dia, com o nosso relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra e na revelação de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Somos ricos. Temos também a pessoa do Espírito Santo na terra que está conosco todos os dias, todos os momentos. Então, quando a Bíblia nos desafia a tomarmos o dom de fé para pormos em ação, ela nos dá condições, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está presente para trabalhar nesse relacionamento interno que se torna em relações externas, na confiança que depositamos nele. E também não posso desprezar os anjos do Senhor, esse grande exército que trabalha a nosso favor. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são agentes que administram a favor daqueles que vão herdar a salvação. Ainda que eu creio que tanto os anjos como o Espírito Santo trabalhem em prol de toda a criação de Deus. Mas isso não nos abstém, não nos impede de analisarmos textos bíblicos, principalmente no ministério de Jesus, que foram textos avassaladores na área de fé. Ontem eu preguei sobre esse texto em minha igreja em espanhol, hoje estou falando aqui em português, mas ele é muito curto, ele traz apenas 3 versículos, não vai te cansar. Está em Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 26. Apenas 3 versículos, como te disse. E diz: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, que hoje não existe mais Cafarnaum, é um centro arqueológico aí, quem vai a Israel sabe disso, né? Os que cobravam impostos das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram. As dracmas, o imposto do templo. Os judeus pagavam tanto o imposto ao governo romano, que era o imposto civil, e aqui é o imposto religioso ao templo. E perguntaram a Pedro, o porta-voz do grupo dos apóstolos: o mestre de vocês não pagam as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Pedro deu uma resposta, é aquela resposta que você às vezes diz: eu te mandei dar essa resposta por mim. Pedro, como era muito sanguíneo e também sabia que o seu mestre era íntegro em caráter, em personalidade, logo disse: sim, ele cumpre os deveres para com o templo, os impostos. Claro que paga. Agora, esse texto vai se tornando cada vez mais forte. E disse: quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo... Jesus sempre se adianta, porque ele é atemporal. Ele não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito aos pensamentos, ele não está sujeito a descobrir aquilo que você fala no seu mais profundo esconderijo do seu quarto ou da sua mente. Ele é Deus, ele é onisciente, ele vai dentro das nossas mentes, ainda quando não expressamos atitudes, ainda quando não expressamos o que pensamos verbalmente. E Jesus se antecipou dizendo: Simão, Pedro, o que você acha, Simão? Porque Pedro estava um pouco assim para entrar no assunto com Jesus: tu vais pagar ou não o imposto ao templo? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: era o imposto para o templo. O mundo não reconhecia, como muitos não reconhecem até hoje, que Jesus é o Filho de Deus. Naquela época que o templo estava erguido, o segundo templo já não era nem tão bonito como o templo que ergueu Salomão, e Deus era o Senhor do templo. No templo, Deus era adorado. E se Jesus era e é o Filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas do rei. Então, ele não tinha por que pagar imposto ao templo.
Eu creio que nem Pedro entendeu isso totalmente, não entendia. Vamos ver que muitas coisas acerca de Jesus, acerca dos seus mistérios, de sua profundidade, isso nos é revelado no Novo Testamento em profundidade, através do apóstolo Paulo, que Deus lhe deu essa tarefa, esse conhecimento, essa inteligência que extrapolava quase em toda a inteligência humana daquela época. E os apóstolos nem entendiam muitas coisas que Jesus falava. O tinha como homem de respeito. No final dos dias, chegaram a vê-lo como Salvador, como Senhor. Pedro chegou a professar que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas não tinham ainda a dimensão total de que quando ele saísse, quando ele fosse, ele continuaria atuando da mesma forma, com os mesmos poderes. Você, quando lê o livro do Apocalipse, ou a carta, como você quer dizer, podemos dizer mais um livro da história da igreja primitiva, a primeira, desculpa, não Apocalipse, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Você vai ver que muitas vezes os discípulos, os apóstolos, uau, agora entendemos aquilo que ele nos disse, aquilo que ele falou. Não entendemos na hora, porém agora estamos entendendo. E tem algumas partes em Atos de quando o Espírito Santo foi apresentado a um grupo de discípulos, disseram, nem mesmo sabíamos que existia Espírito Santo. Mas com o passar do tempo tudo foi esclarecido. Então disse Jesus, logo os filhos estão isentos. Pedro, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Veja aqui, essa parte me encanta. Jesus mais uma vez estava provando sua divindade. Provou e Pedro não entendeu quando antecipou-se a Pedro e falou de um assunto que só Pedro sabia. Jesus estava lá com Pedro, Jesus está com você nos seus momentos mais íntimos. Pedro nunca pensou que Jesus fosse saber a conversa que ele teve com aqueles que cobraram o imposto do templo. Porque Jesus é Deus, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Para ele não há passado, nem presente, nem futuro. Tudo está diante dele. Pedro, o primeiro peixe, não é o segundo, não é o terceiro. Então, se você crê firmemente em Deus, a sua bênção está aí agora, não é para amanhã, é para hoje. É o primeiro peixe que você fisgar. Ao abrir a boca do peixe, Pedro, você que é pescador, entende pescaria, não está entendendo muito bem o caminho que eu estou traçando para você? Você encontrará uma moeda, Pedro, na boca dele. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Você sabe que desde os 18 anos os judeus tinham a obrigação de pagar imposto ao templo. E por certo Jesus cumpria essa missão. E Pedro sabia, Pedro estava com Jesus há 3 anos, quizás há 3 anos, foram 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus. Porém, Pedro pôde ver os demais discípulos e apóstolos que ele era íntegro em tudo. Dai a César o que é de César, disse uma vez, e a Deus o que é de Deus. Então, assombrosamente, esse milagre. Olha, já que tu tivestes o trabalho de ir ao mar, fisgar o primeiro peixe, a moeda está aí, é a quantia. Você não vai poder passar aí no supermercado para comprar um refresco, para comprar um gelado, para comprar qualquer outra coisa. É só para este assunto. Pedro, abre os olhos. Eu estou atuando, eu estou fazendo. Muitas vezes Deus está atuando e fazendo em nossas vidas e nós não nos damos conta. Sem fé é impossível agradar a Deus. E diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, que aquele que se acerca a Deus, que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe. E é presenteador, galardonador de todo aquele que o invoca em espírito e em verdade. Pague o meu imposto, Pedro, e o seu. Eu não vou ficar devendo, tampouco você. Você é meu discípulo, você é meu apóstolo. É a minha boca para esse grupo apostólico. Vai ser a minha boca para os gentios. Você nem sabe, Pedro, o que Deus tem para fazer através das suas mãos. Você vai pregar um discurso que muitos pregadores param 20 e 30 anos e não conseguem quase ninguém para Cristo num só discurso. Você vai alcançar milhares de pessoas. Isso está escrito lá no capítulo 12 ou 3 de Atos dos Apóstolos. Eu te oriento também a ler Atos dos Apóstolos. Ele move a sua fé. O Espírito Santo se move em todo o livro do Atos, em toda a Bíblia, mas estou recomendando agora particularmente esse livro. Então, que coisa maravilhosa!
A fé de Pedro foi reacendida. Ele já tinha visto muitos milagres de Jesus. Jesus estava quase se aproximando do Calvário, da cruz. E os discípulos e apóstolos necessitavam ter impactos de fé para crer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Mas não queria estar só no passado, quero dizer que Ele é o mesmo hoje. Se você consegue viver o amanhã, Ele será o mesmo amanhã para você. Seja qual seja a situação que você está passando, se você põe sua confiança no Senhor Jesus, Ele o ordenará um peixe, ou em outra qualquer circunstância, Ele ordenará, terá a palavra de ordem dentro da sua situação difícil, uma palavra de ordem que levará uma saída para a sua vida. Não importa o que você está passando, situação difícil no matrimônio, situação difícil por falta de emprego, falta de paz, de amor, de graça, quem sabe saúde em sua família, em você mesmo, uma enfermidade terminal em alguém amigo da família que está aí dentro de casa, ponha sua confiança no Senhor Jesus. É Ele que nos acode. Ele continua a ordenar para que homens de fé sigam, vá até a praia, pesque o primeiro peixe, abra a boca e haverá provisão. Pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas.